Então, bom dia, né? Hoje nós vamos falar sobre distúrbios endócrinos. Na verdade, um deles, né, que é o diabetes mellitus. O conteúdo sobre diabetes hoje mais atual, né, tá no documento aqui das diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes 2019-2020, né? Aqui tem um conteúdo bem interessante sobre diabetes. Eu vou tentar disponibilizar uma parte desse material para vocês. Ele é um documento de 491 páginas, né? Bem completo. E nessa aula a gente vai tentar trazer um pouco do que está aqui nele, né? Vamos retomar ele aqui em alguns pontos para que a gente consiga construir aqui a nossa aula e trazer esse conhecimento de uma forma mais simples, né? Mais simples o possível que a gente consiga construir esse conhecimento, certo? Então, de cara aqui, esse material começa com um questionamento, né? Perguntando o que é diabetes, né? E aí eu começo perguntando de vocês já de agora para a gente conseguir ir construindo o que é diabetes, o que que a gente já sabe, o que que vocês já entendem por diabetes. Muito açúcar no sangue, é, professor? Muito açúcar no sangue, excelente. Alguém mais quer falar ou concorda ou discorda? Muito açúcar no sangue. Muito bem. Por que que se tornou esse açúcar em grande quantidade no sangue? Por que que isso acontece? Vou fazer outra pergunta. Qual é o termo técnico que descreve aqui ter muito açúcar no sangue? Como é que a gente chama? Porque não produz a insulina no organismo da gente. Perfeito. Então aqui no porquê. Por que que formou muito açúcar? Uma explicação é porque não formou insulina. Muito bem. E quando tem muito açúcar no sangue, como é que a gente chama isso? Como é que é o nome? Qual é o termo técnico que nós usamos para isso? O açúcar no sangue. Hiperglicemia. Hiperglicemia, perfeito. Então, o açúcar no sangue nós chamamos glicemia, é o nível de glicose sanguínea. Essa glicemia, quando está muito, aí eu peço só que quem não, quando vocês não estiverem falando, bloqueiem o microfone, para não dar o barulho. Pronto, obrigado. Então, o açúcar no sangue, ele é a glicemia. Quando ele está muito, ele se torna hiper, né? Então, vai ficar hiperglicemia. Então, da mesma forma que nós falamos da pressão arterial, que a pressão é necessária, é bom que ela exista, que ela aconteça, da mesma forma nós precisamos ter uma certa quantidade de açúcar na circulação sanguínea, porque o açúcar, né, a glicose, é o nosso combustível para as células, né? O problema vem quando essa glicemia se torna hiper. É um problema também quando essa glicose se torna hipoglicemia. No caso da hipo, a glicose baixou muito. No caso da hiper, a glicose aumentou muito, certo? Então, primeiro ponto, é necessário que tenhamos glicose na circulação sanguínea, ela desempenha suas funções, ela deve existir em uma quantidade considerada normal, porém, quando ela sobe muito,
aí acontece esse processo de hiperglicemia que caracteriza uma doença chamada diabetes, certo? E aí, por que que isso acontece? Né? Alguém deu uma contribuição, eu não estou vendo vocês, não estou vendo quem falou, por isso que eu estou falando alguém. Alguém deu uma contribuição aqui que foi porque não formou insulina. Aí eu pergunto de vocês, quem é que forma, que fabrica a insulina no corpo humano? Ela é produzida aonde? Oi? No pâncreas? No pâncreas. Então nós temos um órgão que é o pâncreas, que ele produz a insulina. Vou colocar aqui pâncreas produz insulina. Então a gente vai retomar basicamente aqui duas noções básicas, né, dos sistemas que nós já estudamos. Uma delas diz respeito ao sistema digestório. Como é que funciona a digestão? Né? Nós ingerimos os alimentos. Desses alimentos que nós ingerimos, eles são quebrados, né, de macromoléculas para micromoléculas. E lá no estômago, né, ocorre a absorção no intestino, ao nível intestinal. Nós falamos que as enzimas digestivas vão quebrar esse alimento. E do alimento, eles vão, né, o nosso organismo, nosso sistema digestório vai absorver. E nós falamos que o sistema digestório ele absorve. Nós falamos que o sistema digestório ele absorve esses alimentos para onde? Ele absorve para levar todos os nutrientes para a circulação sanguínea. Então a glicose, e aí eu vou falar aqui do ponto de vista exclusivamente da glicose, lembrando que do nosso alimento, né? Se você come um pão, aquele pão vai ter proteínas, vai ter açúcares, vai ter vitaminas, vai ter sais minerais, mas aqui eu estou me referindo especificamente à glicose, né? Que é um dos nutrientes da maioria dos alimentos. Essa glicose vai ser quebrada pelo sistema digestório, essa glicose vai ser absorvida para a circulação sanguínea, ela vai estar circulando no sangue e da circulação sanguínea ela vai ser vai ser distribuída a todos os nossos tecidos corporais. Né? Então, e aí nós já falamos sobre isso, que, por exemplo, quando você se alimenta, né, a grande parte dos nossos tecidos corporais são os nossos músculos, às vezes estão enfraquecidos, você come e a glicose que você comeu, ela vai parar lá no músculo, certo? Nesse ponto aqui do sistema digestório, ele vai preparar os nutrientes para que eles cheguem aos nossos tecidos corporais. No processo aqui da glicose especificamente, qual é o trabalho da insulina? A insulina ela é produzida lá no pâncreas, que é uma glândula mista que nós falamos. Tem uma função no sistema digestório e tem uma função no sistema endócrino. Enquanto produtora do hormônio insulina, o que a insulina faz? Retira a glicose da circulação sanguínea e leva para os tecidos corporais. Então, para que a glicose, vou colocar bem aqui a glicose, saia da circulação sanguínea e chegue aos tecidos corporais, esse processo aqui ele depende da insulina, certo? Logo, nós precisamos obrigatoriamente da insulina para que a glicose saia da circulação e chegue aos tecidos. Quais tecidos? Todos. Tecido nervoso, tecido muscular, nossa pele, nossos órgãos, todos eles precisam de glicose, é o combustível da célula. Caso nós não tenhamos, por algum motivo,
a insulina, o que vai acontecer com essa glicose aqui, que está na circulação sanguínea, ela vai aumentando. Ela começa a aumentar e aí ela pode estar aí em um nível de 100 miligramas por decilitro. Ela pode aumentar para 200 miligramas por decilitro de glicose na circulação. Ela pode aumentar aí para 400 miligramas por decilitro na circulação. E ela vai só se acumulando. Vai ficando muito doce o sangue da pessoa, vai ficando com uma grande quantidade de glicose. Ela pode chegar até 500. E aqui ela começa a provocar uma série de sintomas graves que podem levar a pessoa ao coma. A pessoa desmaia, cai no chão, a galera leva para o hospital. E aí, nesse momento, é que pode ser diagnosticado o diabetes, né? Eu estou falando aqui, nesse caso, de um tipo de diabetes que vai levar aí a uma hiperglicemia, né? Os valores aqui de glicose nós medimos em miligrama barra DL, né? mg barra DL. Anotem também isso daqui. Sempre que vocês forem relatar o nível de glicemia, vocês vão relatá-lo em miligrama por decilitro, né? Que é mg barra DL. 200 miligramas por decilitro, 400 miligramas por decilitro. Então, basicamente, esse daqui é o mecanismo do diabetes. Nós dependemos, para o metabolismo, né? Cada nutriente ele tem o seu metabolismo, ele tem a sua forma de ser quebrado, ele tem a sua forma de atuar no organismo, ele tem os produtos químicos nos quais eles vão ser quebrados, e a glicose é só um desses nutrientes. Existe o metabolismo dos vários nutrientes dos quais nós nos alimentamos e cada um deles tem um funcionamento, mas o da glicose depende muito da insulina. Certo? Deu para entender até aqui ou ficou alguma dúvida? Tudo bem? Alguma pergunta? Ou podemos seguir? Tá tudo bem, deu para entender. Perfeito. Então, eu vou apagar aqui para a gente ir adiante. Já entendemos que precisamos de insulina para que a glicose saia da circulação e chegue aos tecidos corporais. Ok. Então, vamos apagar aqui. Vamos seguir aqui, voltar aqui um pouco para o nosso material, né? Pergunta aqui o que é diabetes, como vocês falaram, né? É a condição patológica que resulta em hiperglicemia. Mas cadê eu? Surgi aqui, desapareci, pronto. Que resulta em hiperglicemia, né? Então, aqui no material de vocês está falando tudo que nós acabamos de falar aqui. A glicose vem principalmente dos alimentos. A insulina é a substância responsável pela captação de glicose do sangue e utilização como fonte de energia para quem? Para as células, para os tecidos. O diabetes mellitus ocorre porque o pâncreas não produz insulina suficiente ou porque ela não age da forma adequada no organismo. O diabetes é uma doença em que há aumento da glicemia. O que é a glicemia? Como vocês trouxeram aí, é o açúcar no sangue, certo? Então aqui tem uma animaçãozinha, né, que mostra aqui a insulina recebendo as moléculas de açúcar do sangue e trazendo aqui, metabolizando para que passe aí pelos tecidos, certo? Então, voltemos aqui ao nosso quadro, né? Quando a gente fala da doença diabetes mellitus, nós temos dois tipos. Nós temos o diabetes, vou colocar aqui só resumido a diabetes mellitus DM, tipo 1, e nós temos o DM, diabetes mellitus tipo 2. O diabetes mellitus tipo 1 também é chamado insulino
Vou colocar aqui, ou insulino dependente. Então, é diabetes mellitus tipo 1 ou insulino dependente. Por esse nome aqui, nós já podemos entender que no caso do diabetes mellitus tipo 1, a pessoa vai vai depender da insulina. Essa pessoa precisa administrar em si mesma a insulina. Se ela depende totalmente da insulina, nós podemos abstrair daí que o corpo dela, que a fábrica dela, que o pâncreas dela não está produzindo insulina, né? Porque ela é dependente de insulina. Então, o diabético tipo 1, ele depende totalmente da insulina. Por que que isso acontece? Né? O diabetes tipo 1, ele tem algumas características que nós vamos elencar aqui. Né? A primeira coisa que nós vamos falar aqui sobre ela é que ela é uma doença autoimune. Lembram o que é uma doença autoimune? Nós temos o nosso sistema imunológico e por uma doença, por um defeito, esse sistema ele fica meio doido. Ele começa, né, ele é o nosso exército que atua combatendo o inimigo. Mas por algum motivo, esse nosso sistema passa a combater as células do nosso próprio organismo, certo? Então, na doença autoimune, é o nosso exército de defesa atacando o nosso próprio corpo. No caso aqui do diabetes tipo 1, esse nosso exército vai começar a atacar quem? O nosso pâncreas. O nosso pâncreas, nós falamos que ele produz insulina. Se a doença autoimune começa a destruir as células do pâncreas, logo esse pâncreas não vai mais conseguir produzir insulina. E essa insulina vai simplesmente acabar no corpo dessa pessoa. E aí nós falamos que quando a gente não tem a insulina, o nosso corpo fica incapaz de remover a glicose que chega na circulação sanguínea. Então, no momento que se instala essa doença, é que vai se formar aquele gráfico no qual o nível de glicose vai aumentar. Geralmente, quando a pessoa é diagnosticada, ele aumenta até a situação de coma. Né? Por quê? Porque a pessoa não tem mais nenhuma, zero insulina. Então, ela tem duas opções. Ou ela vai morrer, se não for administrada a insulina, ou ela vai ser diagnosticada e vai começar a fazer um tratamento administrando sobre em si a insulina todos os dias. Para quê? Para que se consiga remover esse excesso de açúcar dos tecidos. Então é uma doença autoimune, né? É uma doença que inicia prioritariamente muitas vezes na infância ou na juventude, né? No adolescente ou no adulto jovem. Ela tem essas características de começar mais cedo, né? Por conta de ser uma doença autoimune. Não tem relação com o envelhecimento, certo? Eu estou trazendo aqui esses pontos porque é uma dúvida que sempre surge, né? Mas para a gente aqui na questão da saúde do idoso, vai nos interessar o estudo do diabetes mellitus tipo 2, né? É esse daqui que pega a população idosa e que tem ligação com o envelhecimento. Nesse caso aqui, a pessoa vai passar a utilizar insulina no tipo 1, né? Então, basicamente, o mecanismo é esse. Alguma dúvida sobre o diabetes tipo 1? Então, vamos seguindo aqui para o diabetes tipo 2.
O diabetes mellitus tipo 2, ele está ligado, ele é multifatorial. Quando a gente fala de uma doença multifatorial, é porque múltiplos fatores colaboram para que ela aconteça, né? Hábitos de vida, hábitos alimentares, histórico familiar, muita coisa. É a questão genética. E um deles é o envelhecimento, né? Tem ligação direta com o envelhecimento. Então, o diabetes tipo 2 está mais ligado ao envelhecimento. E aí, no caso aqui, o tipo 2 ele vai acontecer por dois mecanismos principais, certo? Quando a gente fala de envelhecimento aqui, vamos pensar que todo o nosso corpo envelhece e do nosso corpo que envelhece, a gente vai pensar aqui em dois pontos que envelhecem, né? No envelhecimento dos vasos sanguíneos e no envelhecimento do pâncreas. Pâncreas. Então, à medida que o pâncreas vai ficando mais velho, ele tende a envelhecer e tende a trabalhar de uma forma menos eficiente. A glândula vai envelhecendo e ela vai diminuindo a sua produção. É a mesma coisa de você comparar aí um jovem de 20 anos com um idoso de 70 anos, né? O metabolismo, as células, né, elas vão estar mais jovens. Vamos olhar agora para dentro do corpo, né? O pâncreas, ele vai estar com a sua função diminuída. Logo, essa redução da função do pâncreas vai resultar na produção de menos insulina. Essa menor quantidade de insulina que vai ser produzida pelo pâncreas decorrente do envelhecimento pode resultar no aumento da glicemia. Por quê? Porque você passou a vida produzindo uma quantidade de insulina suficiente para remover toda a glicose que precisava ser removida da circulação. Mas como o pâncreas está envelhecido, ele não vai produzir a mesma quantidade. Logo, então, o primeiro mecanismo aqui do diabetes tipo 2 é uma redução na produção de insulina. Esse é um dos mecanismos do diabetes tipo 2. O segundo mecanismo diz respeito ao envelhecimento dos vasos sanguíneos. Se os vasos sanguíneos vão ficando envelhecidos, e aqui nós temos as moléculas de açúcar, no decorrer do tempo nós falamos que naquele processo de aterosclerose, esse vaso sanguíneo ele vai ficando mais duro, ele vai ficando mais enrijecido à medida que envelhece. E com o tempo, a insulina vai perdendo a sua capacidade de remover essa glicose, de transportar essas moléculas de glicose para os tecidos, para as células que vão estar aqui adjacentes à circulação sanguínea. Aqui são as células. Há uma dificuldade de transportar a glicose da circulação para os tecidos. Essa dificuldade nos tecidos de transporte nós chamamos de resistência insulínica. O que é essa resistência? É uma dificuldade no transporte da glicose por conta do envelhecimento dos vasos sanguíneos. Há uma resistência à atividade da insulina. Por isso que é resistência. E o que é essa atividade da insulina? É transportar a glicose da circulação sanguínea para as células. Os dois processos do diabetes tipo 2 vão resultar em
hiperglicemia. A glicemia vai subir. Ou porque a produção da insulina diminuiu, ou a produção da insulina pode estar ok, mas os tecidos, os vasos sanguíneos, não deixam que ela execute o seu trabalho de remover o excesso de glicose. De uma forma ou de outra, essa glicose vai começar a se acumular nos tecidos, vai começar a se acumular na circulação sanguínea e ela vai ficar aí em grande quantidade, e isso daqui se chama açúcar alto no sangue ou hiperglicemia, certo? Então, esse é o mecanismo do diabetes tipo 1 e esse é o mecanismo do diabetes tipo 2. É a forma como essa doença se instala no nosso corpo. Alguma dúvida até aqui? Perguntas? Tá dando para entender até aqui? Tudo bem? Tudo bem, sim, professor. Pode continuar. Então, vamos continuando. Então, aqui deu para entender, né, o mecanismo do diabetes tipo 1 e tipo 2. Nós vamos focar mais no tipo 2, porque o tipo 2 tem ligação com o envelhecimento, certo? Então, voltando aqui para o nosso material, a gente vai entrar aqui nos sintomas, né, de diabetes. Né? Interessante a gente raciocinar nesses sintomas. Nós falamos ontem sobre os sintomas da hipertensão, né, e também dos quais, né, aquela questão da cefaleia, da dor de cabeça, do mal-estar. Né, e a gente vai raciocinar aqui em cima dessa condição de hiperglicemia, certo? Vamos seguir aqui adiante. Vamos aqui começar agora falando sobre hiperglicemia. Foi instalada uma condição de hiperglicemia na pessoa. Uma vez que ela se instalou aqui no corpo, vamos raciocinar com base na anatomia e na fisiologia que nós estudamos, o que vai acontecer com o nosso organismo. Primeiro de tudo, né? Se tem, vou colocar aqui muito açúcar no sangue. Gente, se tem muito açúcar no sangue, o que vai acontecer com o nosso corpo? Quem é a estrutura responsável que vai fazer com que esse açúcar saia do sangue, da nossa circulação? Quem é que vai remover esse excesso de açúcar no sangue se não tiver a insulina? Alguém pode me falar? Quem é o órgão do nosso corpo que faz a filtração das estruturas do nosso sangue? Os rins. Os rins, perfeito. Então a gente tem aqui um quadro de muito açúcar no sangue. Aí eu perguntei aqui, quem remove esse excesso de açúcar no sangue? Pelo processo de filtração do sangue, nós chegamos aqui à resposta de que os rins. Os rins vão atuar removendo, os rins eles vão entender por meio de uma série de receptores de estímulos corporais que existe uma grande quantidade de açúcar no sangue e os rins vão começar a trabalhar mais para remover esse excesso de glicose no sangue. E aí, quando os rins começam a eliminar, considerando que os rins não conseguem eliminar somente os solutos, somente os sólidos, eles vão precisar eliminar junto com água. Então, um primeiro sintoma do quadro de hiperglicemia é que os rins começam a trabalhar mais para eliminar mais açúcar do sangue. E aqui a pessoa começa a urinar mais. Né? Ela começa aqui, eu vou colocar aqui muita urina.
Por que que ela urina muito? Porque ela tem muito açúcar no sangue. Se ela tem muito açúcar no sangue, ela vai começar a urinar mais para eliminar esse açúcar. Consequentemente, ela elimina mais líquidos do corpo. Vocês concordam? Está urinando mais, está urinando acima do normal. Gente, se uma pessoa está urinando acima do normal, o que é que vai acontecer com ela? Se ela está eliminando mais líquidos do que o normal? Desidratada? Ela tende a desidratação. Por quê? Porque os rins estão desesperados tentando eliminar esse excesso de glicose da circulação e a pessoa começa a urinar muito. Urina, 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 urina e ela vai tender a desidratar. Como ela vai desidratar, o reflexo inicial do corpo também é de ativar o mecanismo de sede. Ela vai começar a informação de que está havendo uma desidratação chegar ao sistema nervoso central e essa pessoa, porque está eliminando muita urina, ela também vai começar a ter muita sede. Vou colocar aqui muita sede. Esse é um outro sintoma inicial da hiperglicemia, certo? Então, muita urina, muita sede. Vamos raciocinar agora, gente. Lá naquela desenho dos tecidos, né? Se a glicose ela está acumulada na circulação sanguínea e não chegou aos tecidos, os tecidos vão ter energia? Sim ou não? Acho que não. Não, né? Eles vão ter, ou eles não vão ter, ou eles vão ter uma menor quantidade, porque a glicose é que vai dar energia, ela não chegou aos tecidos, né? Se ela não chegou aos tecidos, o teu corpo não entendeu que ele foi alimentado. Vamos pensar. Para que a gente se alimenta? Para que os nutrientes cheguem aos nossos tecidos corporais. Eles são digeridos, são quebrados. Ao serem quebrados pelo sistema digestório, eles ganham a circulação sanguínea. Ao ganharem a circulação sanguínea, eles são distribuídos todos os nutrientes para os nossos tecidos corporais. Se os nossos tecidos não estão recebendo a glicose porque não tem insulina, os nossos tecidos não estão se alimentando. O nosso corpo não vai entender que você comeu, porque os tecidos que estão precisando dos nutrientes não receberam esse nutriente, não receberam essa glicose. Logo, não vai chegar na tua cabeça a informação de que você se alimentou. Então, isso também vai causar no diabético muita fome. Ele come, ele se alimenta, mas como a glicose não chega nos tecidos, ele continua sentindo fome. Então a pessoa come muito, tem muita sede, urina muito. E, gente, se a pessoa não teve, essa glicose não chegou nos tecidos também, se essa energia não chegou nos tecidos, é interessante a gente pensar que essa pessoa também vai ficar um pouco fraca, não vai? Por exemplo, vocês tomaram café da manhã agora, chega a hora do almoço, vocês estão ali com a fraqueza da de fome. Vamos supor que hoje vocês podem fazer esse dever de casa, deixem para almoçar hoje umas 3 horas da tarde. Fiquem sem comer até lá. Você vai ver que você vai ficar assim um pouco fraco, um pouco desanimado. Aí quando você come, você volta a ficar alerta, você volta a ficar alegre. Por quê? Porque as suas células se alimentaram. Mas se as tuas células não se alimentam porque a glicose continuou na circulação sanguínea, essa fraqueza, essa moleza vai continuar no teu corpo. As tuas células não se alimentaram e você vai continuar com uma sensação aí de fraqueza muscular, né? Como os teus músculos, os teus tecidos
eles não se alimentaram, certo? Então, basicamente, essa daqui é a cascata de sintomas iniciais do diabetes. Ele começa por esses sintomas aqui. Nós falamos ontem também que hipertensão é uma doença silenciosa. Às vezes ela manifesta aqueles sintomas, mas são sintomas muito discretos. Às vezes esses sintomas não se manifestam. Diabetes é a mesma coisa, é outra doença muito silenciosa. Às vezes, gente, imaginem, a gente já urina, normalmente. A gente já bebe água o tempo todo. Em dias mais quentes, então, a gente já se alimenta. Esses sintomas, quando eles começam de uma forma muito discreta, né? Muita gente não percebe, não, não dá conta de que está urinando mais, de que está tendo uma sede incomum, de que está tendo muita fome, né? Tem pessoas que relatam, né, que às vezes é uma sede tão desesperada, né, no caso do diabetes, que elas pensam em beber muita água, água com gelo, água bem gelada, aquela sensação de sede muito grande. Por conta de quê? Dessa desidratação. Então, esse daqui é o quadro inicial, né? Existem alguns termos técnicos, né, que a gente chama aqui, que são os 3 P's do diabetes, né? Falando aqui dos termos técnicos, quando tem muita urina, o sintoma é chamado poliúria. Poliúria é o sintomazinho, é o termo técnico que descreve muita urina. Quando a pessoa tem muita fome, é chamado polifagia. E quando ela tem muita sede, o termo é chamado polidipsia. E esses Pzinhos aqui, né, a gente chama aqui que são os 3 Ps que caracterizam aí a sintomatologia inicial do diabetes. O P da poliúria, muita urina, o P da polidipsia, muita sede, e o P da polifagia, de muita fome, né? Então, essa pessoa começa com esse quadro e a fraqueza associada pelas mesmas causas, né? Então, esse quadro aqui ele vai se instalar quando a glicemia estiver em quadros acima do normal. E qual é o normal, gente? Quando é que que a glicemia deixa de estar normal e passa a entrar em um quadro patológico? Em que níveis? Alguém responde? Depois que passa de um certo número, tipo uns 200 para 300. É? 200 para 300, pronto. Já é considerado diabetes, sim. Exatamente nesses níveis. Ao nível diagnóstico, gente, a gente tem 2 tipos de... Existe 2 tipos de exame de glicemia. A gente tem uma glicemia em jejum e a gente tem uma glicemia que a gente chama pós-prandial. O que é a glicemia pós-prandial? É a glicemia em jejum, primeiramente, né? Como o próprio nome já diz, é aquela glicemia que você faz após um jejum de 8 a 12 horas. A glicemia pós-prandial é aquela que você faz após uma alimentação. É a que não é em jejum. Você fez em algum outro momento do dia. Vocês imaginem, né, que uma pessoa chega no hospital, numa situação de emergência, por exemplo, e é sabido que ela é uma pessoa diabética. Na hora que ela é admitida no serviço de emergência, ela vai fazer um exame de glicemia, claro. Só que essa glicemia, ela não é em jejum. A pessoa chegou lá às 15 horas, por exemplo. Ela vai fazer uma glicemia, um exame de glicemia. Só que essa glicemia vai ser relatada no prontuário glicemia pós-prandial. O que é pós-prandial? Em qualquer momento do dia, pode ser após o almoço, após o café. Esses 2 exames aqui, a gente há de convir que eles
vão dar resultados diferentes. Por quê? Porque após cada alimentação, né, há um pico de liberação de glicemia. Para que esse pico? Para que esse alimento que você comeu seja absorvido para o teu corpo. Vamos pegar aqui os níveis de glicemia, né? Por exemplo, vou colocar aqui o café, vou colocar aqui o almoço e vou colocar aqui o jantar. Vou botar o jantar mais para cá. Então, o que acontece com os níveis de glicemia? Você tomou o café da manhã, como você se alimentou, a sua glicemia, o seu pâncreas entendeu, o teu sistema digestório começou a trabalhar, e nesse trabalho do sistema digestório, a tua glicemia foi liberada e está alta na circulação sanguínea. Para quê? Para retirar todo o açúcar daquele alimento e levar para os tecidos. Uma vez que ela retira essa glicose dos tecidos, aí a glicemia começa a diminuir, normalizar e ao mesmo tempo o açúcar também. Então você comeu um café da manhã aí com muito açúcar, com muitos alimentos doces, o açúcar vai aumentando na circulação, a insulina também, ela vai removendo, chega um ponto que ela vai diminuindo. Baixou. Você está com um nível basal ali de açúcar na circulação. Na hora do almoço, você comeu de novo. Arroz, feijão, macarrão, suco, doce. O açúcar vai ser absorvido, aumenta de novo e a insulina também. E depois ele vai ser removido. No jantar, a mesma coisa. Então, se você faz um exame aqui no outro dia de manhã, é normal que, se você comeu no jantar, durante a madrugada, é normal, em pessoas não diabéticas, que tudo que você comeu no jantar da noite anterior, a insulina foi liberada, fez esse pico de insulina e removeu toda a glicose da circulação e mandou para os tecidos. Quando você vai fazer o exame de manhã, em jejum, após 8 horas, aí esse exame ele é para dar o nível baixo, né? O nível considerado normal da glicemia em jejum. Se você terminou de almoçar e vai fazer um exame aqui às 13 horas, é claro que você ainda está com muita glicose na circulação do almoço que tu comeu. Ainda não deu tempo a insulina fazer o trabalho dela. Ainda não deu tempo a insulina remover aquela glicose da circulação. Logo, esse nível aqui vai dar mais alto, né? Os níveis de glicemia pós-prandial tendem a dar mais alto. No exame de glicemia em jejum, né, ele tem um valor aí que ele tem que dar menor do que 100. Vou colocar aqui. Menor do que 100 miligrama barra decilitro, certo? Então, na glicemia em jejum, ficando aqui um pouco bagunçado, deixa eu... Na glicemia em jejum, esse exame, idealmente, né, qualquer um de nós aqui que não temos diabetes, ao fazermos uma glicemia em jejum, ela deve dar menor do que 100 miligramas por decilitro. Quando é que é considerado diabetes, que é estabelecido o diagnóstico? Quando essa glicemia em jejum está maior do que 125 miligramas por decilitro. Então, nesse caso aqui, geralmente se repete o exame para confirmar, né? Mas é instalado o quadro aqui de diabetes mellitus. E esse intermediário aqui entre 100 e 125, se você fez a glicemia em jejum e deu 110, por exemplo, né? É um sinal de alerta, né? Para a gente ficar, é o que se chama de pré-diabetes, né? Quer dizer, se passou de 100, o que está nos informando o exame? Você ainda não é diabético,
Mas a tua insulina também não tá essas Coca-Cola toda não. Não tá eliminando ali o açúcar de uma forma muito satisfatória. Por quê? Porque ele está se mantendo aí acima de um nível normal. Então, esse intervalo entre 100 e 125, ele é um sinal de alerta, né, para que nós estejamos vigilantes, né? Se eu pegar aqui o manual aqui da Sociedade Brasileira de Diabetes, na página 25 aqui nós temos essa tabelinha que nos mostra exatamente isso. Olha, a normoglicemia, né, que é a condição normal aqui abaixo de 100, o pré-diabetes, ou risco aumentado, né, que é entre 100 aqui, né, até menor do que 126, que é o 125 que nós falamos. E o diabetes vai estar estabelecido quando a pessoa tiver com a glicemia maior do que maior ou igual, né, a 126 miligramas por decilitro, que é a unidade aqui de diagnóstico do diabetes, né? Isso aqui para o exame em jejum, certo? Então sempre esses valores, anotem aí, registrem esses valores, que é importante. Sempre tem que dar menor do que 100. Se der maior do que 125, diabetes. E entre os dois, atenção, alerta, certo? Glicemia pós-prandial é considerado diabetes se em qualquer caso der acima de 200, né? Pelo manual aqui da Sociedade Brasileira, glicose 2 horas após sobrecarga, né? Ou seja, você comeu algum alimento, você comeu alguma coisa, de qualquer forma, se passou de 200 aqui, de 200 miligramas por decilitro no exame, a qualquer tempo, tanto faz ser em jejum, como de manhã, como à tarde ou à noite, se o exame passar de 200 miligramas por decilitro, também é um critério de diagnóstico de diabetes, certo? A qualquer tempo aqui nesse momento do diagnóstico. Alguma pergunta até aqui? Podemos seguir? Achando ser muito calados hoje. Tá dando para entender, gente? Ou eu estou falando grego? Tá ótimo. Tá dando para entender, né? Pronto, não vamos seguindo. Então, esse daqui é o critério do exame. Nós falamos aqui dos sintomas iniciais do diabetes. Então, logo, quando essa glicemia sai desse valor normal e passa de 125, né, em jejum, ou passa de 200 no pós-prandial, vai começar a desencadear esses sintomas aqui. A pessoa vai começar a urinar muito, a pessoa vai começar a ter muita sede, a pessoa vai começar a ter muita fome, a pessoa vai começar a se sentir fraca, né? Ela pode ter percepção desses sintomas ou não, né? Tem pessoas que vivem anos, 5, 10, 15, 20 anos, gente, e não percebe que é diabético. Se você não cuidar, aí de repente vai passando na praça, tem lá uma equipe de saúde que está furando o dedo do povo, fazendo exame de glicemia, passa lá, alguém chama ele. Fulano, vem aqui furar teu dedo, fazer um exame de diabetes. Aí ele vem lá, dá, sei lá, dá 280 miligramas por decilitro. Aí você recebe a notícia. Você é diabético. Aí a pessoa, vixe, eu nem sabia. Por quê? Não sabia. Porque os sintomas são muito discretos, né, inicialmente, do diabetes. Voltando aqui para o nosso material, né? Então aqui tem muita sede, excesso de urina, muita fome, cansaço, emagrecimento. Por que que o diabético emagrece, né, enquanto ele não se trata? Voltando aqui ainda para essa situação, gente, da mesma forma que ele tem fraqueza, porque a glicose não chegou nos tecidos, se a glicose não está chegando nos tecidos, né, o nosso corpo, se você come em excesso, tudo que a gente come, que o nosso corpo não aproveita, o que é que ele faz? Ele armazena, ele guarda.
Nosso corpo ele é eficiente, ele não desperdiça comida. Tudo que você está comendo, que você não está gastando, você está comendo muito e está muito parado, você está ingerindo mais caloria do que gastando. Quando essa matemática aí tá maior, né, tá mais alta, você está gastando mais, aliás, ingerindo mais caloria do que gastando. Você está comendo muito e está gastando pouco. Tem um excesso aqui de calorias. O que que o teu corpo faz? Eu vou guardar. Vai que amanhã ele precisa. Então, o que que o corpo faz? Ele vai acumulando na forma de gordura. Porque ele funciona de uma forma eficiente, ele não quer que você perca energia. E aí a gente começa a ganhar peso, a gente começa a engordar. Mas, se essa glicose não chega nos tecidos, esses tecidos vão continuar com fome. Você vai continuar fraco. E como é que ele vai acumular glicose para você engordar se a glicose nem está chegando nele? Não tem como. Logo, a pessoa também pode chegar, e é um processo de emagrecimento, também em consequência da questão do metabolismo da glicose. Esses daqui, gente, são sintomas iniciais do diabetes, certo? Eles começam, a doença começa dessa forma, né? E aí vocês imaginem com o tempo, né? Com o tempo vai acabar levando a pessoa a ter outros sintomas além desses daqui, certo? Deixa eu apagar aqui o nosso quadro, deixa eu colocar aqui essa imagem sobre essa daqui. Então começa com esses sintomas aqui. Agora vocês imaginem um quadro desse aqui de hiperglicemia, certo? Vamos supor que a glicemia dessa pessoa aqui está no nível de 300 miligramas por decilitro. Pergunto para vocês, esse nível de glicemia aqui está baixo ou está alto? Tá alto, não? Está alto. Por que que está alto, né? Porque em qualquer momento do dia ele tem que estar abaixo de 200. Com essa glicemia aqui muito alta, né, nós falamos que quem é que vai se encarregar de filtrar essa glicose? Os rins. São os rins. Gente, os rins, eles vão estar sobrecarregados. Com os rins sobrecarregados, o que é o rim sobrecarregado? É aquele mesmo exemplo que eu dei outro dia. Você vai trabalhar de novo, né? Carregando cimento, saco de cimento aí de 20 quilos. Você carrega ali um dia, né? Você vai ficar cansado. Aí, quando você está cansado, no outro dia é mais saco de cimento, né? Se isso vai além da tua capacidade física, vai chegar um dia que você vai ficar sobrecarregado e não vai mais conseguir levantar, né? Não vai mais conseguir executar aquele trabalho. Aí os rins, eles trabalham filtrando. Se é uma vez esporádica, tudo bem, mas se os rins continuam fazendo esse trabalho além da sua capacidade, no decorrer de um período de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 anos, 30 anos, o que é que pode acontecer com esse órgão, com esse rim? Vai chegar um tempo em que ele pode começar a dar problema, em que ele pode começar a falhar. Por quê? Porque ele está trabalhando demais. Ele vai começar a sofrer as lesões do diabetes. Esse mecanismo aqui, de uma forma muito simples, né, que eu estou trazendo aqui, ele é um dos mecanismos que leva, né, os diabéticos a um quadro de insuficiência renal. E ele leva muitos diabéticos a precisarem realizar hemodiálise. O que é a hemodiálise? Né? Você ir fazer um procedimento, aí geralmente 3 vezes por semana,
em uma máquina que vai substituir os rins, em uma máquina que vai fazer o que os rins não conseguem mais fazer no momento em que eles entraram em falência após uma insuficiência. Então, os rins estão sofrendo aí de uma forma avançada, né, com a questão do diabetes, né? Então, a primeira situação aqui que sofre são os rins e vai levar a doenças renais. Vamos pensar aqui também na nossa circulação sanguínea. Vou desenhar aqui um vaso sanguíneo. Quais são os 3 componentes principais de células que nós temos no sangue, gente? Alguém pode me falar? Célulazinhas do sangue. Quem são elas? As células do sangue. Bora lá. As hemácias. As hemácias. Quem mais? Vou colocar aqui os glóbulos brancos, né? Vou colocar os leucócitos. E vou colocar as plaquetas. Cada uma dessas célulazinhas aqui, gente, elas executam uma função no sangue. As hemácias, por exemplo, elas fazem as trocas gasosas. Se elas não fizerem as trocas gasosas, os tecidos não são bem oxigenados. Se os tecidos não são bem oxigenados, eles vão morrer por falta de oxigênio. Essas células aqui dos glóbulos brancos vão fazer as nossas defesas. As plaquetas vão cuidar da nossa coagulação sanguínea. Então, a gente está vendo que essas células não estão distribuídas aqui na circulação sanguínea por acaso. Cada uma delas executa uma função. Se a gente pegar aqui uma imagem um pouquinho melhor, né? Você tem aqui a circulação sanguínea com, por exemplo, aqui as hemácias, né? Elas estão circulando por todo o nosso organismo e elas vão executar uma função de troca de gases. Aí, vamos pensar aqui numa situação hipotética. Imaginem vocês em um lugar com muita gente, com muitas pessoas. Vamos pensar, por exemplo, em um ônibus, um coletivo aqui em Fortaleza. Se tem 25 pessoas dentro de um ônibus, você vai chegar, você vai se sentar no seu lugar, você vai ter um deslocamento muito confortável. Se você quiser, você pode até dar um cochilo. Se você quiser, você pode ler alguma coisa, você pode pegar o teu celular, ler um livro, né, enquanto você se desloca de um lugar para o outro. Mas geralmente não é isso que acontece. Geralmente os ônibus, principalmente em horário de pico, né, eles estão muito cheios. Então, a pessoa que vai lá, ela não consegue muitas vezes se sentar, ela não consegue às vezes nem se mexer. Ela vai aqui dentro do ônibus, imprensada ali uma pessoa na outra, ela fica ali muito limitada, ela não consegue fazer muita coisa porque aquele ônibus está muito cheio. Vamos pensar aqui nesse exemplo dentro da nossa circulação sanguínea. As hemácias fazem trocas gasosas. As células brancas fazem nossas defesas. As plaquetas coagulam. Todas elas estão distribuídas aqui na nossa circulação sanguínea, cada qual executando as suas funções orgânicas, certo? Então, a gente coloca aqui essas célulazinhas, aqui cada uma delas vai estar executando as suas funções. Fazer aqui a célula vermelha, a célula branca e as plaquetas, né? Quando o nível de glicose está muito alto na circulação sanguínea, vou fazer aqui várias moléculas de glicose aqui em verde.
colocar aqui várias moléculas de glicose, certo? O que acontece? Esse excesso de glicose na circulação, ele acaba atrapalhando a função das outras células, a função das hemácias, a função do glóbulo branco e a função das plaquetas. Se eles atrapalham pelo excesso, né, igual o ônibus lotado vai te atrapalhar da tua leitura, do teu descanso, essas células não vão conseguir trabalhar muito bem em meio a um amarrotado de glicose que está lá na circulação atrapalhando. Logo, se elas não conseguem executar bem as suas funções, a coagulação sanguínea que nós vimos que é feita, né? Geralmente, na pessoa que tem diabetes, ela tem uma dificuldade de estabelecer esse mecanismo de coagulação. Logo, se ela tem algum ferimento, alguma coisa, ela não vai ter uma boa coagulação. Por quê? Porque as plaquetas não conseguem trabalhar muito bem no meio dessa confusão de muito açúcar no sangue. Essa dificuldade do trabalho das plaquetas vai resultar em qual sintoma? Em uma dificuldade de cicatrização. Logo, o diabético, ele vai ter um ferimento, às vezes ele pode se cortar igual a gente, mas nele, por conta do quadro de hiperglicemia, se assim o estiver, eu estou considerando aqui o diabético que está com diabetes descontrolada, com nível de glicemia acima do normal. Se o diabético está com a glicemia dentro dos níveis normais, sob controle, com tratamento adequado, ele se equipara a nós, que não somos diabéticos. O problema é quando a glicemia descontrola, né, e por longos períodos. Então, ele tem uma dificuldade de cicatrizar os tecidos. Uma vez que ele não cicatriza, ele vai ficar com uma lesão aberta. Vamos considerar que essa lesão aqui aconteceu no pé, por exemplo. Se ele está com uma lesão aberta porque não cicatrizou, essa lesão, toda lesão aberta, tende a infeccionar. Por quê? Porque a gente vive no meio de um mar de micro-organismos. Se você tem um ferimento aberto e você não está protegendo, ele tende a ter contaminação. No pé, então, que está em contato direto com sujeira o tempo todo. Só que no caso do diabético, os leucócitos também estão com dificuldade de trabalhar pelo excesso de glicose. Logo, o que vai acontecer aqui com as defesas corporais da pessoa do diabético? Ele vai ter certa deficiência na sua imunidade. Então, ele demora mais a cicatrizar, a imunidade está mais baixa, e aí essa lesão tende a infeccionar. Quando infecciona, o corpo demora mais a combater por conta da baixa da imunidade e a lesão tem dificuldade de cicatrizar. Aí vocês já começam a imaginar, né, o que pode acontecer com o pé dessa pessoa. Né, no caso aí tem o famoso, né, que a gente chama pé diabético. Né? Se você for aí nas imagens do Google, né, colocar aqui pé diabético, né, você vai ver aí uma série de imagens, né, de lesões, de ferimentos que acontecem em pessoas diabéticas, tem dificuldade de cicatrização, tem baixa imunidade, né, e pode chegar aí a uma série de lesões que acontecem nessa região. Então, existe aí uma série de cuidados, né, que nós temos que ter aí com a pessoa que tem diabetes. Por quê? Muitas vezes, né, necrose essa região, muitas vezes acontecem essas lesões. Vamos pegar essa imagem aqui para a gente continuar falando aqui. Né? Isso daqui é uma situação de necrose. O que é uma necrose? É uma morte tecidual. Quando é que o tecido morre? Quando lhe falta oxigênio. O tecido, a célula precisa respirar. Se a célula não respira, ela morre. Se ela morre, ela fica necrosada. É esse processo aqui.
ela precisa do oxigênio. Quem é que leva o oxigênio? É quem faz as trocas gasosas. Quem é que faz as trocas gasosas? São as hemácias. Logo, se essa pessoa está com a dificuldade no trabalho das hemácias, isso vai tender a levar à necrose. Aonde? Em múltiplos tecidos. Vou falar aqui de alguns principais mais comuns. Primeiro, nos nervos. Os nervos começam a ter microlesões por falta de oxigenação. Por quê? Porque as hemácias também estão com dificuldade de executar a sua função. Então, ao nível dos nervos, começa lá nos nervozinhos menores, né, nos micronervos, a gente chama isso de lesão micro, né, tanto nos nervos quanto nos próprios vasos sanguíneos. E aí isso começa a acontecer nas extremidades, isso começa a acontecer nos olhos, isso começa a acontecer nos rins e em diferentes tecidos, né? Lesão neural, lesão vascular também nos próprios vasos sanguíneos, em decorrência da grande quantidade de açúcar circulante, de açúcar na circulação sanguínea. Então, nesses casos aqui, o que é que vai acontecer nessas extremidades? A pessoa começa a ficar com dormência. Pela lesão nos nervos, começa a ter dormência na extremidade, a mão vai ficando dormente, as pontas dos dedos, as mãos, os pés, os olhos, a pessoa pode começar a perder a visão, pode começar a se instalar a lesão renal, certo? E aos poucos o diabético descontrolado, né, aí eu volto aqui para a cadeia de sintomas, começa por aqui. Muita fome, muita sede, muita urina, cansaço e emagrecimento. Se a pessoa não diagnostica e não controla a glicemia, aí no decorrer de alguns anos começa esses outros sintomas de maior gravidade. Formigamento nas mãos e pés, as dormências, peso ou dores nas pernas, infecções repetidas de pele e mucosa. Por que que infecciona? Porque a pessoa se corta. Às vezes se corta e não vê, não sente. Por quê? Porque os nervos foram acometidos. Ela se fere e não sente, o ferimento dela tem difícil cicatrização e tem dificuldade de combater com a imunidade e acaba infeccionando. Isso é uma cascata de vários acontecimentos que tende a agravar o quadro da pessoa que tem diabetes, certo, gente? E aí leva a todos esses sintomas aqui, podem ir se agravando, certo? Então, esses sintomas aqui já são sintomas de maior gravidade. E aí, se a pessoa não se cuidar, ela pode ter esse tipo de lesão. Colocar aqui o pé diabético infectado. Ó, já vão ter lesões piores. Às vezes a pessoa precisa remover uma parte do tecido que necrosou. Às vezes a pessoa precisa amputar o pé inteiro, né, porque necrosou. Chega nessas lesões aqui de diabetes. Né, isso são situações, né, muito graves. Né? Às vezes precisa amputar um membro inteiro. Então, tudo isso se evita, olhar a área de necrose que precisa ser amputada, precisa ser removida nessa pele, esse tecido que está morto. Né? E se ele não for removido, essa morte tecidual ela vai só aumentando, ela vai só se alastrando, no caso aí do pé diabético. Certo? Deixa eu só voltar aqui para a aula. Então, muitas pessoas têm diabetes e não sabem, né? É importante pesquisar diabetes aqui em todas as pessoas com mais de 40 anos de idade. Devem fazer esse exame rotineiramente, buscando diagnosticar o diabetes. Aí aqui tem um diagnóstico que nós já falamos sobre ele, está aí no material de vocês. Alguns fatores de risco, antecedente familiar, idade, o estilo de vida pouco saudável, sedentarismo, sobrepeso, pressão alta, né? Todos esses fatores.
que tem os locais de administração da insulina. Nós vamos falar sobre isso mais na próxima aula, na semana que vem. Né? Às vezes, no caso do diabético, ele mesmo faz a autoadministração da insulina pela via subcutânea. E nós temos os comprimidos também, os antidiabéticos orais, né? Dos quais os mais famosos são a metformina e a glibenclamida. Muitas pessoas usam. Por que controlar o diabetes, né? Infarto, aumento da pressão arterial, derrame, pé diabético, lesão nos rins, nos nervos, paralisias, né? Tudo isso que nós falamos são as complicações da pessoa que permanece com hiperglicemia, certo? O material de vocês aqui tem outras informações. Esse eu vou deixar para vocês lerem, né? Deem uma lida, deem uma olhada no material de vocês, que fala no cuidado com os pés, né? De sempre lavar, secar bem. O diabético ele tem que examinar sempre os pés, ter muito cuidado no corte das unhas, né? Sempre enxugar bem os pés também ao lavar. Usar calçados confortáveis, né? Que não predisponham não predisponham a lesões ou a ferimentos e tudo isso, certo? Então, isso daqui vocês deem uma lida, né, no material de vocês. E uma última coisa importante no diabetes são os sintomas de hipoglicemia, certo? O diabético ele pode ter hiper, mas como ele faz uso de medicamentos que baixam, diminuem a glicemia, também temos que estar atento aos sintomas da hipoglicemia. Quais são eles? Tremores, tontura, suor frio, né, uma fome súbita, desorientação, pele fria, pálida, visão embaçada. O que acontece aqui com esses sintomas, né? Eles são decorrentes da falta da glicose na circulação. Se você tem uma baixa quantidade de glicose na circulação, está te faltando o combustível da vida. Se um carro está sem gasolina, ele vai andando até que ele vai lá, morreu. Ele vai falhando. É a mesma coisa com a gente. Se a gente não tem o nosso combustível, a gente vai falhando. Como é que a gente vai falhando? A gente vai tremendo, vai ficando tonto, vai começando a suar frio, pele fica fria, da visão começa a embaraçar, começa a escurecer. E daqui a pouco, se isso não for corrigido, se você não receber glicose, você vai desmaiar, você vai entrar em coma, e se não for corrigido, você vai morrer sem o combustível. Então, na pessoa que tem diabetes, né, tem que ter cuidado aí com a dose do remédio, porque se ela toma uma dose muito alta, principalmente de insulina, ela pode vir a ter quadros de hipoglicemia, né, que não dê tempo o corpo fazer as correções pela via hormonal, certo? Então, atenção aí também aos sintomas de hiperglicemia, né? E deem uma lida aqui no material de vocês sobre esse assunto, tá bom? Vocês ainda estão por aqui? Tudo tranquilo? Alguma pergunta? Tudo ok, professor. Professor, uma dúvida. Quem tem a hipoglicemia, ele também toma medicamento? Não, o medicamento da hipoglicemia é o próprio açúcar, né? No caso, a gente normalmente a gente não tem hipoglicemia porque o nosso corpo, né, o pâncreas, além de produzir a insulina, o nosso pâncreas produz o glucagon. O glucagon ele é um hormônio que tem um efeito contrário ao da insulina. Enquanto a insulina tira o açúcar do sangue para os tecidos, o glucagon faz o percurso contrário. Ele pega aqui da célulazinha dos tecidos e devolve essa glicose para o sangue. Então, quando a gente não comeu, não se alimentou, está com nível baixo de açúcar, o glucagon ele remove das nossas reservas e mantém níveis de... Por isso é que a gente consegue passar um dia, 2, 3 sem comer e a gente não vai ter uma morte imediata, porque o glucagon ele tira das nossas reservas. Só que, por exemplo, se você fez uma alta dose de insulina, o glucagon ele vai tentar compensar isso, mas ao mesmo tempo, a insulina que você administrou
pode ter mais força para tirar esse açúcar da circulação. Você vai estar fazendo uma coisa maior do que o metabolismo natural do teu corpo. E aí é isso daqui que pode levar à hipoglicemia. Normalmente nós que não somos diabéticos, nós não vamos ter hipoglicemia. Por quê? Porque a gente tem um mecanismo de regulação. O diabético tem quando ele força com uma dose alta da medicação e está comendo em pequena quantidade. Mas uma vez que isso acontece, está faltando glicose na circulação. Qual é o remédio? Comer açúcar. Dá um bombom na boca, comer uma colher de açúcar, leite com açúcar, comida, né? Vai restabelecer e vai corrigir a hipoglicemia. Tá certo? Deu para Ok, entender? então isso acontece com uma pessoa que é diabética, não é isso? Exatamente, porque ela está tomando um medicamento que vai forçar a glicemia a baixar. Então, muitas vezes, Entendi. até se regular, porque não tem uma dose certa, né? Por exemplo, a pessoa é diagnosticada com diabetes. A glicemia dela está na casa aí entre 200 e 300. Qual é a dose do remédio que vai conseguir baixar isso? No começo, a gente não sabe, né? É administrado uma dose inicial, a pessoa vai acompanhando, vai fazendo o exame ali no começo até com uma frequência maior. Hoje já tem o aparelhinho que faz o DEST, né, que é o exame de glicemia já mais fácil. Você vai ali controlando e vai vendo mais ou menos pelo teu hábito alimentar e pela quantidade do medicamento se está abaixando, né? Às vezes pode baixar demais, pode ser uma dose alta. E aí vai fazer hipoglicemia e até você regular, né, pode ter esses sintomas. Então é um sintoma também que requer atenção no caso das pessoas que têm diabetes. Tá certo? Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu interromper aqui a nossa gravação para fazer a chamada. Um abraço, tchau, gravação.